Eu creio que o Antigo Testamento é muito mais do que isso. Tem sim histórias lindas, maravilhosas, que de contar para as crianças, por exemplo, a gente vê os olhos delas crescerem, né? E a empolgação. Eu creio que sim, tem lindas histórias que servem mesmo de um grande estímulo a perseverar. Contudo, creio que resumir a isso é muito pouco. E uma coisa que as pessoas fazem para tomar essa atitude é um pensamento errado que elas nutrem, de que o Antigo Testamento é o Deus duro, é o Deus de justiça, é o Deus bravo. Pessoas que não conseguem enxergar graça no Antigo Testamento, amor, salvação, docilidade de Deus. Deus tirando as peles dos animais para cobrir Adão e Eva, pecado deles, que lhes trazia vergonha, mostrando que eles precisavam de uma cobertura, que aquelas peles certamente só conseguiriam descobrir o frio, mas estava ali adiantando algo que viria em Jesus. Na arca de Noé, é dito que Noé era justo, mas olhando na história subsequente do dilúvio, vendo Noé bebendo, se embriagando, passando vergonha e fazendo vergonha, você vê que ele não era perfeito, e só a perfeição é que pode entrar no reino dos céus por conta própria. Então, Noé também precisou da graça, ele e sua família precisaram da graça para serem salvos. Nós vemos quando Abraão, ele é chamado a sacrificar o seu filho, e na hora em que ele levanta o punhal para tudo acabar, Deus diz: para. Mas não foi apenas para, havia ali já um cordeiro preparado para ser morto. E o tempo todo Abraão dizia, quando subia para o monte, para o filho: filho, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que no Novo Testamento nós veremos. Mas imagina o olhar de Abraão para aquele cordeiro ali. Aquele cordeiro era assim uma expressão viva de salvação. Embora não pudesse completar tudo o que significa nosso Senhor Jesus Cristo, mas ali a graça de Deus foi manifestada. Então, no Antigo Testamento nós vemos Davi. A gente pega a história de Davi matando o gigante Golias e fica: mate também os seus gigantes, né? E a gente não percebe a grandeza que é, porque quando Israel estava para entrar na terra prometida, logo no início da entrada no deserto com Moisés, eles voltam dizendo o quê? Nós não podemos com eles, porque lá tem gigantes. E mais tarde Deus mostra que um rapazote mata o gigante, mostrando que se eles confiassem em Deus, eles não precisavam daquela covardia e não precisavam ficar vagando por 40 anos no deserto. Então, a gente vê muito mais do que histórias bonitas com um final feliz que estimulam você. Ele fez, faça também. Não, é muito mais do que isso. A gente vê ali um Deus gracioso, um Deus dizendo: você não pode, eu posso, conte comigo. Você não consegue, mas eu consigo, conta comigo. Então, Deus vai dando a sua lei rígida, dura, perfeita. Mas essa lei não era vista com ódio. Se nós lemos o Salmo 19... a maneira linda, não vou lê-lo todo, mas quando ele fala assim, sobre a lei de Deus, ele diz, depois de falar bastante coisa: a lei do Senhor é perfeita. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele amava a lei de Deus. As pessoas olham para a lei de Deus hoje, olham com asco, com nojo, com raiva. Ele amava a lei de Deus. Por quê? Porque ele via que o mesmo Deus que era rígido e tremendo, era o Deus que também perdoava, era o Deus que também restabelecia, era o Deus que também dava condição de viver. A lei tinha todo o direito de matar, e não estaria errada, e não estava errada quando matava, mas por quantas vezes Deus restringiu sua ira santa, que o homem mereceu, e Deus restringia a ira, mostrando já no Antigo Testamento a sua graça. Então eu creio que quando nós olhamos o Antigo Testamento, não meramente para fazer uma campanha, para dizer, né, agora vai ser a campanha de Josué, a campanha de Daniel, para com essas coisas. Olha quanta coisa boa o Antigo Testamento ensina, muito maior do que simplesmente ele ganhou, você também vai ganhar.
é você conhecer o Deus gracioso e amoroso, que já começou a se revelar no Antigo Testamento e finalmente se revela de maneira completa e intensa no Novo Testamento.